Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a equipe Capé de Sandy, mais uma vez reunida para trazer o compartilhar da palavra do Senhor Jesus Cristo nesse que é o quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no sofrimento e a restauração de Jó. Nessa oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem por título O Lamento de Jó. O textuário desta lição está registrado em Jó, capítulo de número 3, o versículo de número 24, que nos diz assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Verdade prática nos fala da seguinte maneira: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Mais uma vez reunidos aqui, o nosso desejo é que tudo que nós compartilharmos seja muito útil para você, professor, na preparação da sua aula, que Deus ele possa te dar graça e que nós possamos ser úteis nas mãos do Senhor para te ajudar na preparação do material que você estará expondo para os seus alunos no próximo domingo. Antes de nós darmos continuidade ao nosso compartilhamento, eu quero apresentar aqui mais uma vez o irmão Éden, que está conosco, e nesta oportunidade nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Adairton também, que vai participar conosco desta gravação, desta videoaula. E nós vamos proceder com uma oração e logo após eles estarão cumprimentando os irmãos. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós bendizemos o teu nome por esta rica oportunidade. Louvamos a Ti pelo privilégio de podermos comentar, compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos ajudar, venha nos dar a Tua graça, a sabedoria do céu e a unção do Espírito Santo, para que possamos ser úteis, Senhor, aos professores da Escola Bíblica Dominical. Usa a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, querido e amado irmão, é sempre um prazer estarmos juntos, que você possa ter mais um momento de edificação, um momento de aprendizado, um momento de meditação para, da melhor maneira, preparar a sua aula. Que em nome de Jesus, certamente será muito proveitoso. Permaneça até o final, que você será muito enriquecido com mais esta lição que teremos desta vez. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, professor, que nos acompanha nessa oportunidade. Eu me sinto privilegiado por estar aqui e ter, o privilégio de compartilhar com vocês, esse texto tão maravilhoso de Jó, quando nós estamos estudando o exemplo que esse homem tem a nos dar. Então, eu desejo que seja proveitosa essa aula, esse momento para você. Pois bem, meus amados irmãos, conforme dito, nós vamos meditar nessa ocasião na lição de número 5, que tem por título O Lamento de Jó. O texto bíblico básico para esta lição é o capítulo de número 3 do livro de Jó, nos seus 26 versículos que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer ocorrer o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar,
e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Nesta lição nós temos como objetivo geral explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Os objetivos específicos nós temos nos 3 tópicos desta lição. Em primeiro lugar, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Segundo, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. E terceiro, pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Nosso desejo, mais uma vez eu digo, que é que o nosso comentário seja muito útil a você, que você possa ficar conosco até o final desta videoaula e que não somente assista, mas também você venha compartilhar com outras pessoas para que tantos outros sejam edificados pela palavra do Senhor. Nós vamos falar então sobre o lamento de Jó. Na lição anterior, nós falamos sobre o drama deste homem, que a Bíblia diz que era o maior, o mais rico, o mais poderoso de todos os do Oriente, que vivia uma vida tranquila, regalada, com uma família abençoada, cheio de riquezas e bens. E, de repente, este homem, ele vai à falência. De repente, este homem perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde os seus servos, ele perde o seu gado. E este homem, ele não amaldiçoa Deus, como era a expectativa do adversário da nossa alma. Mas este homem, ele é um ser humano real, como já foi visto em lição anterior, ele não é um super-homem. E como homem que é, ele sentiu a dor, ele sentiu a angústia das perdas. E esta lição, nós vamos ver este homem no capítulo de número 3, que é um capítulo bastante, poderíamos dizer, bastante triste, da história de Jó, quando ele faz estas lamentações. E dentro disso nós vamos perceber que quando a notícia se espalhou da desventura de Jó, 3 amigos dele, está registrado no capítulo de número 2, eles concordaram em vir confortar e consolar o amigo Jó. Quando eles chegaram, diz o texto sagrado que por 7 dias e 7 noites eles ficaram ali calados, observando o estado deplorável que estava o nosso irmão Jó. Segundo diz Russell Norman Champlin, os costumes e a cortesia da época exigiam que o homem afligido ele tivesse a permissão de falar primeiro. Então, quando Jó, no capítulo de número 3, ele abre a sua boca e começa então os seus lamentos, a sua lamentação. Após isso que nós vamos ver a partir do capítulo 4, que os seus amigos começam a interagir com ele. Mas para hoje, para esta lição, nós vamos tratar um pouquinho sobre este momento de lamento, de angústia, de dor e de extravasamento do nosso amigo, do nosso irmão Jó. Esta lição ela vai tratar em 3 momentos do lamento do Jó. Primeiro momento ela vai falar do lamento de Jó em ter nascido. O segundo lamento é porque ele não morreu logo após ter nascido. E o terceiro lamento é porque ele ainda continuava vivo. Se nós fizermos, Éden, uma avaliação deste homem Jó do capítulo 1 e boa parte do capítulo 2, não dá para imaginar que é o mesmo homem do capítulo 3, quando ele tem todas aquelas perdas, aquelas situações, aquelas adversidades, e ele tira assim, com uma tranquilidade aparente, né? Ele responde
Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele vem tentar tirá-lo do objetivo de continuar sendo fiel ao Senhor, ele diz, olha, como qualquer doida, assim farás tu. Mas a gente entra no capítulo de número 3 e percebe um homem agora angustiado e a lamentar. Realmente são duas cenas bem diferentes, onde nós, no primeiro momento, vimos um Jó com declarações de fé, um homem crente, um homem que em toda circunstância adora a Deus, reconhece que Deus é soberano e pode fazer o que quiser. E aí nós iniciamos o capítulo de número 3 e a gente vê que ele chegou num outro momento, num outro estágio da sua aflição, do seu drama, onde ele começa a expor o seu lamento, ele começa a extravasar os seus sentimentos, mostrando que, embora a primeira impressão mostre o seu lado de servo de Deus, o seu lado podemos chamar espiritual, onde ele está bem, está abençoado, próspero e adorando a Deus, feliz com Deus, nós vemos também agora, vemos o lado humano. O lado humano, que é o lado que está sujeito às aflições, sujeito a dores, sujeito a angústias, sujeito a sentimentos difíceis, a lutas interiores, que nós veremos que na palavra de Deus, ela nos mostra essa realidade, que embora servindo a Deus, embora estando em Deus, nós não estaremos imunes, nem blindados a situações de dor, a situações difíceis. Então nós vemos que ele foi recebendo aquele bombardeio de notícias, de desastres, tragédias, coisas ruins, mas nós podemos perceber que isso foi acumulando e se foi sobrecarregando, essa carga sobre ele foi intensa ao ponto de nós observarmos e ver que, como o comentarista da lição disse, olha, o extravasar, o colocar para fora, nós vemos que chegou o momento dele realmente colocar para fora, mostrando para nós que o ser humano, ele, ao ser colocado à prova, pressão, ele vai ter algumas reações. O ser humano, ele tem diversas formas de lidar com situações desfavoráveis, adversas, né? O ser humano, ele pode, de diferentes maneiras, conforme o seu ser, a sua estrutura, a sua personalidade, a sua fé, a sua base espiritual, de algumas formas diferentes lidar. Como, por exemplo, algumas pessoas podem querer partir para choros intensos por momentos depressivos, outros tentando negar, uma tragédia tão terrível, às vezes ela tenta negar aquele fato, que aquilo não existiu, que aquilo vai chegar uma notícia boa. Então tem pessoas que podem passar por um momento de isolamento, querer se resguardar, se fechar, se trancar em si mesmo, se fechar para outras pessoas. Tem pessoas que tentam esquecer o que passou, tentar apagar, deletar da sua história, do seu ser, aquilo que está acontecendo, tenta apagar. Outros tentam pôr um fim. Então a gente vai ver nesse momento, nesse capítulo, as reações de Jó, o porquê que ele começou a fazer esses questionamentos. Se eu sou servo de Deus, por que está acontecendo isso comigo? Então, a gente vai ver que esses 3 tópicos, vamos falar dessas questões, desse questionamento que ele vai fazer, porque uma das maneiras do ser humano lidar é tentar encerrar, é tentar pôr um fim, é tentar acabar. E aí ele extravasando isso, surgiu esse primeiro questionamento que é do tópico primeiro, por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Ele olha para a sua vida, olha, eu sou um sofredor, eu sou alguém que estou passando por uma situação tão terrível, o meu dia inteiro é dor, é angústia, é sofrimento. Então, por que eu vim a este mundo? Né? O ser humano, ao ter uma vida naquele momento, passando por uma infelicidade extrema, ele vai se pensar, por que eu passo por isso? Por que Deus me permitiu estar aqui passando por isso? Por que eu vim ao mundo? São questionamentos que mostram que Jó, do seu lado humano, ele pode pôr para fora. E Deus, ele compreende, entende, ele não quer que ninguém se negue disso, sendo que tem momentos que você precisa expor, você precisa falar. Né? Então nós vemos que a palavra de Deus nos mostra através de Jó e de outros servos de Deus, que nós podemos percorrer durante a lição. Outros servos de Deus também lamentaram, outros servos de Deus também colocaram para fora esses sentimentos do que eles estavam sendo sobrecarregados. Né? Então Jó, a gente vê que ele, assim como no Salmo 88, o salmista certa vez também, ele
ele descreveu as suas angústias, porque os livros poéticos têm essa característica, onde o ser humano muitas vezes está expressando a sua situação da alma diante de Deus. Salmos que são orações e canções, o Salmo 88 fala sobre isso, onde, ao iniciando no verso 1, o salmista diz: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite, chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias, a minha alma se aproxima da sepultura, já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui da tua mão, puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas, E aí ele vai percorrendo o Salmo 88 inteiro, é um salmo onde expressa angústia, expressa clamor. Deus, o Senhor parece estar longe de mim, que eu estou angustiado, estou indo para a sepultura e não estou vendo uma saída. Então nós vemos que é da alma humana o expressar-se, da alma o colocar para fora. E Jó esse capítulo 3 é o expressar de alguém que está no auge da sua dor, que deve ser entendido, compreendido e até respeitado. Um luto deve ser respeitado, uma dor intensa deve ser respeitado. E Jó precisava desse momento, dele extravasar, pôr para fora. O próprio José, ao encontrar os seus irmãos no Egito, teve um momento que, ao ver todos eles ali, ele teve que se retirar e chorar, pôr para fora, extravasar, pôr tudo que ele estava, talvez, muitos sentimentos guardados, ou uma mistura de sensações ao encontrar seus irmãos, os que fizeram ele sofrer, mas também ele entendeu que Deus o fez permitir passar por aquilo para livramento deles. Então, essa mistura de sensações, ele se retirou e chorou em voz alta, Então, uma reação do corpo humano é pôr para fora, colocar, extravasar, que é o que está acontecendo nesse capítulo 3, devemos entender e compreender isso, e não menosprezar a vida do servo Jó por causa deste momento que ele está. Muito bem, meus amados irmãos, esse capítulo 3 mostra então, como bem dito aqui pelo Éden, que Jó era um homem, mostra, como fala o título central da nossa lição desse trimestre, a fragilidade humana. Mas nós precisamos entender que, dentro do contexto de Jó, não era um sofrimento normal ou natural. A gente precisa retornar aqui aos capítulos 1, principalmente capítulo 2, para entendermos que havia aqui uma intenção do adversário em mostrar que Jó era um crente interesseiro, que ele só servia a Deus porque Deus tinha proporcionado para ele alguns bens. E a expectativa do adversário da nossa vida é que, diante de todo o flagelo imprimido em Jó, ele amaldiçoaria Deus, ele blasfemaria de Deus, segundo o próprio inimigo disse para Deus: na tua face, diante de ti, ele vai amaldiçoar. E quando a gente percebe que as angústias apertaram muito Jó, realmente ele abre a boca como ser humano para amaldiçoar. Mas, Adairton, o texto vai dizer que ele não amaldiçoou Deus, ele amaldiçoou a si mesmo. Ele amaldiçoou o seu próprio dia, Ele desejou não ter nascido. Isso demonstra o grau de comprometimento, ou da fé que Jó tinha, da aliança que Jó tinha com Deus. Só critica o lamento de Jó quem não entende, na verdade, o tamanho da sua aflição, o tamanho do seu sofrimento. Eu acredito que seja muito importante os nossos professores estarem, até para efeito de introdução, desta lição, estarem fazendo uso do subsídio didático-pedagógico do item 1 da lição anterior, que destaca que o sofrimento de Jó, ou a aflição de Jó, abarcou 4 áreas da sua vida, a física, a social, emocional e espiritual. Ou seja, Jó, ele foi afligido em todas as áreas da sua vida. E eu acho muito interessante aqui esse subsídio, porque ele vai passear por todo o livro de Jó e vai destacar, outras coisas, que faziam com que esse sofrimento viesse a ter, fosse maximizado, podemos assim dizer, Assim diz o subsídio do ponto 1 da nossa lição anterior. O sofrimento de Jó
era multifacetado, era físico, social, emocional e espiritual. Então nós vemos que o sofrimento de Jó foi atípico. E esse sofrimento atípico leva Jó a lamentar aquela situação. E é importante destacar que, do ponto de vista psicológico, esse colocar o sentimento para fora é muito importante, né? Geralmente, quando uma pessoa ela está passando por um problema de viés emocional, né, o processo da cura passa por esse colocar para fora, né, por externar esse problema. E era justamente o que Jó fez. Ele estava lamentando aquela situação tão difícil pela qual ele estava passando. E o Éden destacou muito bem que não foi só Jó, né, que lamentou a situação difícil. Tem um exemplo também que eu gostaria de destacar, que é o exemplo do profeta Jeremias, né? Podemos dizer que o ministério profético de Jeremias foi um dos mais difíceis de todos os profetas, né? Porque a grande maioria da mensagem de Jeremias era uma mensagem de exortação, né? Chamando o povo ao arrependimento, né? Denunciando os pecados que o povo estava cometendo contra Deus, contra a lei, né? Denunciando o desvio do sacerdócio. Então, isso fez com que Jeremias fosse criticado, fosse perseguido, e a dor do ministério profético de Jeremias foi tão grande que no capítulo 20, do verso 14 ao verso 18, ele também lamenta, né, todas as consequências daquele ministério difícil, quando ele diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamou pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Então Jeremias, ele lamentou, né, tanto o peso do seu ministério, como ele lamentou toda a situação pelo qual o povo iria passar. Pois como profeta, ele via espiritualmente aquilo, né? Os babilônios levando o povo de Judá em cativeiro, Jerusalém sendo destruída, as pessoas sendo mortas a fio de espada. Então tudo aquilo causou em Jeremias uma angústia muito grande, ao ponto de ele não aguentar e também lamentar, né? Ao ponto de desejar não ter nascido, né? De não desejar ser o profeta que ele era. Muito bem, meus irmãos, e nós vemos aqui essas explanações a respeito de Jeremias, a respeito de Jó, sobre o seu sofrimento, sobre as situações que se abateram sobre ele. E Jó, como um ser humano, ele acusou o golpe. Quando a gente olha aqui este capítulo de número 3, a partir do versículo de número 23, a gente vai ver pelo menos 4 situações aqui em que Jó, ele demonstra que acusou o golpe. O versículo de número 23, ele diz assim: por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Ele sentiu-se aqui esquecido por Deus, abandonado por Deus. E esta é uma das piores situações que o ser humano pode enfrentar. Aquele Jó que no capítulo 1, capítulo 2, demonstra-nos ter uma intimidade, um conhecimento, uma proximidade com Deus. Agora, depois que todas estas situações vêm sobre a sua vida, ele sente-se esquecido por Deus, aquele Deus que tinha permitido as bênçãos sobre a vida dele, sobre a sua família, os seus bens aumentarem a cada dia. Agora ele sente-se
esquecido por Deus, aquele a quem Deus o encobriu. No verso de número 24, ele sente uma pessoa que não tinha prazer na alimentação, ele estava uma pessoa sem apetite, ele não tinha prazer na própria comida, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, como se ele dissesse, tira de perto de mim, eu não tenho prazer em me alimentar. No verso de número 25, ele sente-se desolado, abatido, porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. E no verso de número 26, ele sente-se uma pessoa que não consegue descansar, uma pessoa com insônia. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Tudo isso sobreveio sobre a vida daquele homem que nós vemos aqui no primeiro tópico da nossa lição, um homem que lamenta ter nascido. Nós vemos que o sofrimento transformou aquela atitude de serenidade de Jó numa atitude de profundo desespero. Era uma pessoa que agora, como foi lido aqui pelo irmão Adairton, sobre Jeremias, era uma pessoa que não tinha o prazer em ter nascido, não tinha prazer em viver. Eu anotei aqui que a dor intensa pode levar a pessoa a considerar a própria existência sendo mal. Essa linha de pensamento, ela é chamada de pessimismo, e o mais ardoroso defensor dessa linha de pensamento, o Schopenhauer, ele acreditava que a melhor coisa que poderia acontecer era Deus fazer com que tudo deixasse de existir. Então a pessoa chega num ambiente, num momento, de tanto pessimismo, de tanta desacreditação, que ela acha que a melhor coisa que pode acontecer é tudo deixar de existir, que vai cessar então todo o problema. Inclusive, um servo de Deus tremendamente usado pelo Senhor, o profeta Elias, também chegou um momento de ele também desejar o fim da sua vida. Ele, após vários embates, disputas, onde ele está vencendo, nós vemos ele tendo vitórias sobre profetas de Baal, Deus fazendo milagres, Deus abençoando. Mas o que a gente percebe um pouco mais adiante no livro do 1 Reis, capítulo 19, que chega um momento que ele está no limite. Ele está, então, naquela guerra e batalhando e defendendo a causa do nome do Senhor naquela nação idólatra, ele ali defendendo. E aí, 1 Reis capítulo 19 mostra o momento que ele se cansa daquilo e foge. Então, o que a gente vê? Um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de poder de Deus, e ele chega um momento que ele chega no seu limite, que ele também deseja a morte. Ele também, olha, melhor é eu morrer. Ele se lamenta, ele foge, ele vai para uma caverna e precisa da intervenção divina, enviando um anjo para dar o alimento, fazer o levantar e prosseguir. Precisa Deus vir falar com ele uma segunda vez, após ali aquelas manifestações de fogo, vento, terremoto, veio a voz mansa e suave para falar com ele, Deus tratando ele, Deus dando alimento, Deus deixando ele repousar, Deus deixando ele descansar ali, um sono, para Deus levantar e falar com ele de novo, porque ele já estava naquele momento, olha, é melhor eu deixar de existir, é melhor só eu batalho, né? Tanto que as expressões dele, olha, só eu sou zeloso, só tem eu, né? Então, ou seja, alguém, olha, eu faço o correto e os outros não. Depois, olha, eu estou só enquanto a maioria, a imensidão ao redor que eu olho, não serve a Deus, né? E agora essa mulher querendo matar ele, parece que o mal está prevalecendo, o mal está sobressaindo. E é uma realidade do ser humano. Ninguém atravessará essa existência sem viver o mal, sem experimentar o mal, sem sentir a dor, sem ver o luto, sem chorar, sem momentos de gemido, sem momentos terríveis, sem algumas marcas e cicatrizes na sua história. Todos passarão. E aí o servo de Deus Elias chega a passar por esse processo, né? Onde muitos questionam como um homem de Deus, cheio de Deus, pode passar por um momento depressivo, né? Até é uma contradição para muitos, falar, não, um servo de Deus ele não pode passar por um momento. E nós vemos que teve servos de Deus que passaram por isso. Então, uma maneira do homem tentar fugir é colocar um fim, olha, que a minha existência não haja mais. Eu gostaria de fugir desse problema, gostaria de fugir dessa situação. É a reação do ser humano, eu quero fugir, eu quero sair, eu quero pôr um fim a esse ciclo, mas é Deus quem
determina o início e o fim de ciclos, início e fim de processos, início e fim de situações complicadas, né? E Deus veio, falou com Elias, levantou Elias, ele prosseguiu, ele teve a sua visão ajustada, Deus mostrou, você não está só, tem mais 7.000, né? E Deus foi falando, foi restaurando, porque Deus sabe como tratar, como falar, ele é quem tem o refrigério, como diz lá o Salmo 23, ele refrigera a alma, né? No momento que estamos com fervor na alma, ele tem o refrigério, ele tem essa voz. E a gente vê que Elias, enxergando aquilo, que adianta eu servir a Deus e o mal está prevalecendo, que é uma visão humana, que a gente pode ver em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, a expressão do escritor observando a vida debaixo do sol, debaixo do céu, ou seja, a visão humana e natural das coisas, nessa percepção que ele tem nas observações, que o livro de Eclesiastes é uma observação da vida, é até como estamos falando de Lamento, é um livro que é aparentemente pessimista, melancólico, alguém está sendo, às vezes, de uma visão não espiritual. Quem olha Eclesiastes fala, desse livro está na Bíblia, fala uma visão humana de que o justo e o ímpio sucede a mesma coisa, não adianta eu fazer, que eu não sei o que será disso amanhã, que eu edifiquei e construí, que eu não sei que vai acontecer amanhã, porque é como um laço, o mal sobrevém sobre nós, que adianta eu ser bom. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. A parte A do versículo 3 também. Então ele está dizendo, olha, eu estou observando aqui a vida debaixo do sol e o mal sofre, depois o bom fez tudo certo, também sofre. Que diferença faz? Então ele, na sua visão humana, né? O Eclesiastes não é a visão acima dessa esfera natural, é somente abaixo, né? E aí ele, nesse desabafar também, que Eclesiastes ele está ali abrindo sua percepção nas suas reflexões de qual é o sentido da vida, o livro de Eclesiastes, né? Um dos temas centrais é qual o objetivo da vida, a razão da existência. E ele observando, falando, tudo que eu observo debaixo do sol é cansaço, fadiga, é um suspiro, é um sopro passageiro, é vaidade, ou seja, aquilo que passa, que não tem valor. Então, olhando para a vida de Jó, nesse desejo de deixar de existir, ele está como também o Salomão, o escritor de Eclesiastes, dizendo, olha, que sentido tem nessa vida, se tudo acontece igual? Porém, lá no final do livro de Eclesiastes, lá, ele chega às suas conclusões, que ele vai voltando e reajustando o foco. Olha, mas o que se deve guardar é temer a Deus. O que se deve guardar é o que diz lá no capítulo 12, versículo 13. Mas de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele observou tudo, viu que é tudo igual debaixo do sol, mas ele reajustou o foco, olhou para o além, para o depois, para o futuro em Deus e disse, olha, então o dever é temer a Deus, porque Ele há de julgar e tratar e trazer à tona tudo que foi visto, né? Então, a gente vê essas óticas, essas observações. Então, devemos saber observar esse capítulo 3 de Jó. Olha, deixa eu ver, ele está nessa visão humana, ele está olhando para a sua dor. Ele não está olhando para a eternidade, não está olhando para o céu, não está olhando para a vida celestial, porque ele não tem ainda a revelação do Novo Testamento, não tem a revelação sobre Cristo, o Filho, ele não tem a manifestação do Espírito Santo como temos na dispensação da graça, dispensação eclesiástica. Então ele está num momento que ele só tem o conhecimento do Criador e as tradições orais passadas de geração em geração. Ele não tem esse entendimento que nós temos. Então ele está olhando só a sua dor, olhando tudo aquilo, e aí começa a faltar o sentido dessa existência, né? Interessante essa colocação do Éden, que Jó não tinha esse entendimento que a gente tem, porque a gente, tendo todo o entendimento, quando se depara com a dificuldade, quando se depara com a dor, quando se depara com a aflição, a gente tem a tendência de tomar as mesmas posturas que o Jó tomou, as mesmas iniciativas que o Jó tomou. Interessante também essa colocação do Éden, para a gente desconstruir uma ideia de que o crente não sofre, de que a depressão é coisa do adversário, que depressão não é coisa de Deus, desânimo não é coisa de Deus. Evidentemente, nós já dissemos aqui por este canal
que o adversário, ele se aproveita, Adairton, de todas as situações para tentar fazer com que o homem vire as costas para Deus. Mas nós precisamos entender que sim, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, ele sofre, como Éden leu aqui em Eclesiastes, todas as intempéries da vida, e como seres humanos naturais que somos, a gente acusa golpe também, né? Verdade. Infelizmente, às vezes até de uma forma imperceptível, né, essa teologia que foi importada dos Estados Unidos e que tem causado tantos prejuízos à igreja evangélica no Brasil, que é a teologia da prosperidade, tem criado uma visão de fé, uma visão de vida cristã totalmente distorcida, né? Como se o verdadeiro servo de Deus não pudesse passar problemas, não pudesse passar por sofrimento, e quando isso acontece é porque existe alguma coisa de errada que está acontecendo na vida desse cristão. E quando nós vamos para o testemunho bíblico, né, e para a própria experiência humana, nós vamos perceber que isso é falácia, né? Todos nós sofremos. E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto eu estava ouvindo a fala do nosso irmão Éden, né, como o sofrimento, ele tem, dependendo do seu grau na vida da pessoa, o poder de distorcer a realidade. Enquanto você estava falando aqui, eu estava me lembrando de João Batista. João Batista, quando foi batizar Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele, e ele ouviu a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". Mas quando a gente vai mais um pouco à frente no Evangelho, quando João está preso, né, ele chama os seus discípulos e fala para eles: vão até Jesus e perguntem para ele se realmente ele é aquele que havia de vir, se ele mesmo é o Messias. Então nós vemos que o sofrimento ele tem esse poder, né? Quando não tratado da forma que as Escrituras nos aconselham a tratar, com o problema do sofrimento, né? Ele tem esse poder de distorcer a realidade, né, que está sobre a nossa vida, o que aconteceu com Elias, né? A decepção, né, que Elias teve por todo Israel não se converter no episódio do Carmelo, né? A ameaça de Jezabel, tudo aquilo trouxe uma pressão sobre Elias que acabou distorcendo a realidade diante dele, fazendo ele pensar que apenas havia ele escapado como profeta do Senhor, quando haviam tantos outros, né? Então, nós precisamos encarar com muita seriedade essa questão do sofrimento, porque ele faz parte da experiência humana, né? O sofrimento, na verdade, é uma das consequências da entrada do pecado, né, na história humana, na experiência humana, podemos assim dizer, né? A partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, né, o sofrimento em todas as áreas veio como consequência do pecado. Então, todo ser humano ele está passível a sofrer. Em uma área ou outra, todos sofrem. É muito importante, meus irmãos, a gente atentar para estas sábias palavras do pastor Adairton, de que todo ser humano, ele sofre inevitavelmente. Se você não sofre na mesma colocação ou na mesma situação de que o seu vizinho, de que um parente seu, de que um conhecido seu, de alguma outra forma você vai sofrer. E quando a gente reage ao sofrimento, a gente precisa tomar cuidado com esta reação. Dentro da perspectiva aqui do livro de Jó, a expectativa do adversário era que Jó amaldiçoasse Deus, ele virasse as costas para Deus. Mas a reação dele é que deve também servir de exemplo para nós, porque ele olhou para si mesmo e ele não quis acusar Deus, Éden, dos seus infortúnios, dos seus problemas, das suas dificuldades, porque essa é exatamente a ideia. A intenção do adversário é fazer com que o homem desista da vida e também desista de Deus. No caso aqui, o Jó, ele sentiu essa dificuldade e ele lamentou, lastimou o dia que ele nasceu, ele
se eu não tivesse nascido, teria sido melhor. No segundo tópico, aquele diz assim, olha, já que eu nasci, por que eu não morri logo na sequência, para não ter passado por tudo isso? Ele acabou esquecendo-se até do período de venturas boas que ele viveu, de desfrute de tudo aquilo que a vida podia proporcionar, com uma família abençoada, com bens, com riqueza, mas ele achou assim que não valeu a pena. Tudo aquilo que eu vivi não valeu a pena em função daquilo que eu estou sofrendo. O sofrimento, no caso de Jó aqui, dentro dessas palavras dele, estava anulando tudo aquilo que ele tinha desfrutado da vida, porque a gente costuma a fazer um julgamento pelo momento, esquecendo-se do amplo, né? Esquecendo-se daquilo que tem além, para a gente não tomar atitudes precipitadas em função de um momento, mas levar em consideração tudo aquilo que já experimentamos, tudo aquilo que já vivemos, tudo aquilo que Deus já nos proporcionou. Muito importante a gente lamentar as dificuldades, como já foi dito aqui pelo Adairton, dentro da área da psicologia, é muito importante você externar sentimentos e não guardá-los, né? Mas não julgar só pelo que é naquele momento, Éden. É verdade. O próprio Moisés teve uma situação onde ele lamentou e ele também pediu o fim da sua vida, sendo que havia experimentado momentos extraordinários, sobrenaturais, com Deus, por Deus também vencendo e sustentando aquele povo. Só que a carga foi aumentando, chegou um momento que ele também falou, olha, não aguento mais. Ele também pediu um fim, ou seja, ele não estava atentando para todo o histórico de maravilhas e milagres, intervenções de Deus a favor dele junto ao povo, mas por causa daquele momento que ele estava sobrecarregado, ele fez um desabafo. Te convido a acompanhar em Números capítulo 11, versículo 11, este momento dele. Diz assim, Números 11, 11. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Olha o pedido, olha a oração de Moisés. Senhor, se o Senhor tem graça comigo, então me mata, porque eu não aguento mais esse povo. Eu gerei todo esse povo, mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, né? Chega a milhões a quantidade de pessoas ali, sempre indo até Moisés. Moisés, agora eu estou com fome. Moisés, agora eu estou com sede. Moisés, agora eu estou com saudade do que eu comia lá no Egito. Moisés, tá demorando. Moisés, nós vamos chegar lá. Moisés, como que vai ser isso aí? Tá demorando. E aquele bombardeio de necessidades em cima do líder Moisés chegou a levá-lo num momento de estresse emocional, chegar no seu limite ao ponto de falar, Deus, por que o Senhor me fez este mal de liderar esse povo? Não aguento mais, leva a minha vida. Então ele não atentou para o tempo todo passado, mas olhou para o momento. Ou seja, o momento faz tirar a razão, a sensatez, faz querermos, de alguma maneira, nos refugiar. Mas a palavra de Deus dá a instrução, a palavra de Deus dá o direcionamento, que diz lá no Novo Testamento, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ainda que ele orou algo que é incorreto, mas pelo menos ele foi falar com Deus, ele foi falar com quem pode resolver, ele foi lançar a ansiedade em Deus, né? Então, é a lição que é deixada no Novo Testamento, olha, recorra a Deus, busque a Deus em oração, lançando a Ele tudo, e Ele cuida. Tanto que, para isso que Ele enviou o Consolador. Para que serve, então, o Consolador se a igreja e o povo de Deus não passaria por tribulações, né? Consolar, estar presente, auxiliando no momento difícil, no momento de dores, né? Por isso que é consolar na dor. Podemos, assim, fazer a junção das palavras. Então, o próprio Senhor Jesus disse lá em João, capítulo de número 14, sobre isso. Olha, não se turbe o vosso coração, porque as tribulações fazem nós ficarmos turbados, né? Nos abalar, nos desestabilizar. E aí o próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Então, ele traz essa palavra de conforto. Olha, não fique turbado quando vem esse monte de pressão. Crê em Deus, crê em mim. E aí ele começa a mostrar o céu. Olha, na casa do meu pai muitas moradas, eu vou preparar lugar. Então, aqui você vai passar tribulação. Mas calma, aguenta, persevera, porque o que você tem no final é lá. O que você tem que almejar é lá. O que você tem que estar confiante para atravessar isso na esperança de chegar lá. Né? E aí esse capítulo 14 inteiro fala sobre esse consolador, sobre o não estar órfãos, mas ter alguém presente cuidando de nós, que é a maravilha de estar em Cristo Jesus. Maravilha, meus irmãos. Então nós vemos aqui esta ação, ou esta reação do nosso irmão Jó. No primeiro tópico aqui, ele amaldiçoa a si mesmo, ao seu nascimento, e depois nós vemos no segundo tópico que ele deixa de amaldiçoar e começa a reclamar, achando que se ele tivesse morrido, ele estaria num lugar melhor. E aqui ele se junta aos filósofos pessimistas do Egito e da Babilônia, que eles olhavam a morte e viam a morte como um estado de tranquilidade, de sono e de mais nada. Diferentemente dos hebreus, que os hebreus eles encaravam a morte como um mal a ser evitado. Então os hebreus não queriam morrer. Já os egípcios e os babilônios, eles achavam que morrer era bom, porque você cessava tudo. Então Jó, ele foi influenciado aqui nessa segunda parte do seu desabafo, vamos dizer, do seu lamento, ele foi influenciado em não querer continuar vivendo. Ele achou que deveria, já que ele veio à luz, por que ele já não morreu na sequência? Versículos 11 a seguir aqui do capítulo 13, assim: por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Porque agora, se eu tivesse morrido, eu jazeria, repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim, como os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados. Então agora Jó, ele deixa de amaldiçoar e começa a reclamar da sua condição, ele começa a reclamar da sua situação, e ele pensa o seguinte: eu poderia estar descansando se eu não tivesse vivido, né? Se eu tivesse morrido já que foi impossível eu não ter nascido, eu poderia ter morrido logo e cessaria tudo isso, e ele não encararia a morte como um mal a ser evitado, como é o pensamento hebreu, mas ele estaria olhando pelo lado aí egípcio, babilônico, de que a morte seria um estado de tranquilidade, de paz, de sossego, e nada mais que isso. Na verdade, a gente não pode esquecer que tudo aquilo que Jó estava falando aqui, ele estava falando diante do calor da aflição que ele estava vivenciando, né? Então, diante de todo aquele sofrimento, né, qual a conclusão que Jó chega? Ele chega à conclusão que o melhor seria morrer, né? E é interessante que a grande maioria das pessoas que são acometidas por problemas psicológicos, especialmente a depressão, né, eles chegam a essa conclusão, né, de que o melhor seria morrer. Nesses dias eu estava aconselhando, né, um jovem, e por mais que eu tentasse mostrar o lado bom da vida, as realizações na vida dele, os aspectos positivos na vida desse jovem, ele sempre respondia com essa expressão, né, pessimista, né, nada vale a pena, o melhor seria morrer, né? Então, nós percebemos com isso que Jó estava muito afligido psicologicamente com tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, até nos momentos de sofrimento, nascem pérolas, né? Tem um hino da harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E eu acho tremendo aqui a forma poética, né, e até filosófica com a qual Jó fala sobre a morte, né? Nivelando todos, ricos e pobres, reis e escravos,
diante da morte, né? Apesar de desejar a morte por conta de todo o seu sofrimento, algo que não resolveria o problema dele, nós sabemos, né? Mas ele acaba filosofando de uma forma muito profunda sobre a morte, né? Então, o sofrimento, ele tem esse poder de nos fazer refletir, né? De nos fazer transcender, né? Então, o sofrimento ele tem um papel, por mais que seja doloroso, né? Por mais que ninguém queira sofrer, né? Se você perguntar para alguém, você quer sofrer, você quer passar por sofrimento? Ninguém quer passar por sofrimento. Mas nós vemos que o sofrimento é pedagógico e ele nos faz entender a realidade de uma forma mais abrangente. Ele nos faz entender as coisas de uma forma mais profunda, né? E isso já começa aqui no capítulo 3, Jó filosofando sobre a morte, né? Interessante a gente observar, irmãos, que o Éden falou aqui sobre como pode um homem de Deus sofrer, ele falou aqui sobre Elias, falou sobre Moisés, mas se a gente for observar as grandes histórias ou a história de grandes personagens, na realidade elas são histórias de superação. Eu estava lendo a história de um rapaz, ele é um capelão muito importante numa entidade norte-americana, e quem ouvia, sempre sorridente, sempre positivo, sempre alegre, não imaginaria qual era o seu passado. Até que um dia um pastor foi conversar com ele e ele contou a sua história. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele vivenciou uma cena muito terrível. Ele sempre acompanhava a mãe e o pai dele ao médico, onde o seu pai ele se tratava com um psiquiatra. E sempre ele ficava na antessala junto com a sua mãe, enquanto o seu pai entrava para ser atendido. Um determinado dia, o médico quis falar com a mãe dele, e ele ficou ali do lado de fora. Na realidade, ele não tinha 8 anos de idade ainda, ele tinha 4 anos. Ele ficou do lado de fora, ali com o seu pai, enquanto a mãe foi conversar com o médico. Mas, segundo consta na história, aquele ambiente, a pessoa estava conversando dentro da sala, e dava para ouvir do lado de fora. E o pai ouviu a conversa do médico com a mãe desse garoto, que dizia que o estado daquele homem de depressão era um estado muito avançado e que ele teria que ser internado no hospital psiquiátrico, do qual dificilmente ele sairia. E o pai ouviu toda aquela história. Quando terminou a conversa da mãe com aqueles médicos, ela saiu daquele consultório, o pai pegou a criança no colo, deu-lhe um beijo e disse assim: filho, eu te amo. E quando ele disse assim, colocou a criança no chão e saiu correndo e se lançou por uma janela rumo à morte. E aquela criança vivenciou tudo isso. E hoje ele era um capelão muito alegre, muito positivo, uma pessoa que ajudava muitas pessoas, mas ele tinha essa história de superação. Nós vamos ver a história do Jó lá no final do livro. Nós vamos ver que Jó, ele venceu toda essa dificuldade, ele superou todo esse problema, mas ele passou por um momento de uma angústia muito forte, a ponto de desejar não ter nascido, depois ele desejar ter morrido, e agora no terceiro tópico a gente vê o lamento dele assim: bom, eu nasci, foi inevitável, eu nasci, eu não morri quando criança, e por que é que eu continuo vivo ainda? Por que é que a vida insiste em estar comigo, né, Éden? Como é que eu continuo ainda sendo esta pessoa? Por que permitem que uma pessoa como eu, que descrito aqui no capítulo de número 3, continua vivendo? A pessoa, na sua dor, buscando as razões, buscando usar suas faculdades mentais para tentar entender, mas nem sempre estará claro ou estará dito por Deus qual o sentido do processo, o porquê, né? Bem-aventurado é aquele que no final de um processo consegue entender, compreender aquilo que Deus quis ensinar, como no Salmo 119, verso 71, que diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Então, o salmista, certa vez, reconhecendo: olha, eu passei por uma aflição e eu aprendi algo em Deus. Mas nem sempre nós vamos entender claramente o propósito, o sentido, a razão, e aí virão esses pensamentos, né? Virão essas inquietações da alma, inquietações interiores, e Jó estava nesse drama, nesse momento, né? A palavra de Deus, Salmo 30,
verso 5, fala do choro que dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós teremos momentos onde teremos choro e momentos onde teremos alegria. O próprio Novo Testamento fala, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, ou seja, consiga sentir o que o outro sente, sensibilize-se com o outro. E aí, nós olhando para a alegria e para o choro, nós vemos que nós vamos atravessar pelos dois. Então tem que saber lidar com a situação do choro, passar pelo choro, suportar o tempo de duração do choro, porque essa noite, né, simbólica, não sabemos a noite de cada um, quanto tempo demora, quanto tempo dura, mas cada um passa por sua noite de choro. A própria serva do Senhor, Ana, nós vemos ali no primeiro livro de Samuel, logo no comecinho, mostra o seu drama pessoal, onde ela é menosprezada, desprezada, numa cultura onde é valorizada ali a mulher ser fecunda, e ela ali, estéril, ela era menosprezada. E ela passou o seu momento de sofrimento, desprezo e choro, e ficar ali se lamentando ao ponto de, na sua intensa dor, ir ao templo e ficar clamando, chorando, ao ponto de depois não conseguir sair mais palavras. É o momento onde ela, angustiada, faz o voto ao Senhor. Então foi a noite de choro dela. Deus ouviu, Deus recebeu o propósito dela, Deus se agradou, Deus respondeu e veio aquele filho. Então depois ela teve um momento de alegria, mas ela atravessou um momento de choro, ela teve que passar, teve que atravessar, né? E depois teve a experiência maravilhosa de um filho que foi uma bênção para a nação inteira, entrando para a história de Israel como um grande profeta, um grande homem de Deus reconhecido na nação inteira. Como também a gente vê a própria Noemi também, na sua experiência onde ela sai para uma terra estrangeira, ela retorna também com amargura, se torna com o seu lamento de perder o esposo, ali também os dois maridos de Ruth e de Orfa, eles falecem, então ela volta só com tragédias. Então, ou seja, o servo de Deus vai caminhar e vai viver experiências ruins. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre momentos de tribulação, de angústia, de momentos de estar perplexo, abatido, né? Mas Deus os auxiliava para não ficar nessa situação. 2 Coríntios 4, o 8 em diante, ele falando como servo de Deus, ele, olha, todos somos atribulados, ou seja, passa por tribulação, mas não angustiado. Perplexo, né? Coisas que trazem talvez um drama, que deixa boquiaberto, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, alguém que passa por dificuldades, ele que atravessou sua vida e os seus últimos momentos eram em prisões, eram trancado debaixo de um sistema de um império, mas servindo a Deus. Ele que o seu final, né, decapitado em Roma, não foi cantando o hino da vitória no final, foi momentos difíceis no seu fim. Então nós vemos que o bem e o mal sobrevêm ao servo de Deus. Dias de choro serão vividos pelo servo de Deus, o dia mal vai chegar no servo de Deus, e devemos lidar com isso. A nossa âncora de firmeza é o temor a Deus, porque Jó não blasfemou contra Deus porque ele tinha aquele temor. Foi a âncora que o firmou ele a não partir para o pecado. Ele amaldiçoou o seu dia, seu nascimento, questionou a razão da existência, mas não amaldiçoou Deus. A âncora que o segurou foi o temor a Deus. Eu vejo que fez com que ele não blasfemasse, ele apenas estava lidando com as suas emoções. Queridos, nós estamos chegando ao final deste comentário da nossa quinta lição desse quarto trimestre em 2020, mas eu queria ouvir aqui o fechamento com os nossos convidados nesta oportunidade, com a pergunta que está no primeiro subtópico do terceiro tópico, baseada em tudo aquilo que a gente comentou aqui, tudo aquilo que a gente conversou sobre esse drama de Jó, esse lamento de Jó. A pergunta que está aqui no primeiro subtópico: e aí, Adairton, vale a pena viver? Com certeza, vale a pena viver, independente das situações, independente dos sofrimentos que vêm sobre a nossa existência aqui nessa terra, sempre vai valer a pena viver. Primeiro porque a vida é uma dádiva, né? A vida é um presente que Deus dá a cada ser humano, né? Segundo porque a vida em si já é um milagre, né? Quando a gente vai estudar aí o processo da concepção humana, né, a gente vai entender que já para haver a concepção dentro do óvulo feminino já tem ali uma competição
E Deus, né, na sua soberania, fez com que, né, o esperma vencedor, né, que fosse nós, fecundasse o ovo, e aqui, como fruto de todo esse processo biológico, né, estivéssemos aqui. Então, a vida é uma dádiva, a vida é um milagre, independente de qualquer situação externa que venha nos acometer. Infelizmente, Pastor Paulo, Pastor Éden, nós temos essa tendência, em meio ao sofrimento, né, de menosprezar a vida. E não só de menosprezar a vida, como de pensar que Deus não está nem aí para o nosso sofrimento, como aconteceu com Jó. No verso 23, quando ele diz assim: por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Né? Então, Jó, ele se viu como que desprezado por Deus, né? Como que Deus tivesse colocado ele de lado. Então, o sofrimento, infelizmente, muitas vezes, repito, faz-nos perder a percepção da realidade. E é por isso, né, a importância de nós chamarmos os alunos da nossa escola bíblica dominical para ter uma visão correta do sofrimento, né, à luz das Sagradas Escrituras. Ainda mais nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, né, de pandemia, onde muitos cristãos que acabaram sendo infectados, né, em detrimento de outros que não foram, acabaram se sentindo esquecidos por Deus, né, ao ponto de pensar, será que aconteceu alguma coisa errada comigo, que eu fui infectado? Né? Mas quando nós temos uma compreensão, né, à luz das Escrituras acerca do sofrimento, a gente consegue lidar, né, com as aflições da vida de uma forma mais positiva e não pessimista, né? E vendo o agir de Deus, vendo o trabalhar de Deus em todas as circunstâncias do nosso viver aqui nessa terra. O Senhor Jesus diz, né? O inimigo vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, Cristo deu essa vida abundante para o servo de Deus, uma vida que é maior do que as dores, uma alegria que é maior do que as dificuldades e opressões, e a presença de Deus é maior em nossa vida. O apóstolo Paulo falou, olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então, quando estou vivendo, eu vivo para Ele, se eu morrer, eu vou estar com Ele. Então, nós temos esse diferencial, que nós atravessamos momentos difíceis, cada um na sua proporção de dificuldade, mas em todas elas a presença de Deus é real. O onipresente está presente também no meio da aflição, da dor, a companhia real, o socorro bem presente na hora da angústia está lá sempre. Podemos contar, confiar 100% no Senhor, que é fiel, que é tremendo, maravilhoso, e quer que a gente passe confiando nele, que a gente atravesse qualquer situação dependendo e confiando inteiramente no cuidado dele, que é pai atentamente cuidando de filho. Que em nome de Jesus nós venhamos sair com esta lição olhando, olha, humanamente temos fragilidades, humanamente sentiremos dores, humanamente teremos questionamentos, mas dentro de nós tem um Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que me faz olhar para a eternidade, me faz olhar para quem é Cristo, olhar para aquele que faz tudo diferente no nosso viver, que Ele é o autor da vida, e essa vida em nós é maior do que a morte. Essa vida em nós é mais poderosa que o poder e o efeito e influência da morte. Ela não tem mais poder sobre nós, porque o autor da vida, Ele habita em nós. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final dessa lição que trata sobre o sofrimento e o lamento de Jó. E apesar de todo esse sofrimento, de todo este lamento, a história de Jó tem, no decorrer dos séculos, encorajado, fortalecido muitas pessoas. Quem é que em um momento de dor, em um momento de angústia, em um momento de sofrimento, nunca se lembrou de Jó para encontrar nas palavras de Jó, no livro de Jó, na palavra de Deus, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento, esta palavra que sempre, apesar dele ter lamentado, esta palavra sempre nos ajuda a enfrentar
as dificuldades que nos vêm no dia a dia. Nós olhamos aqui para esta palavra e como reforçou aqui o irmão Adairton, este Jó sentindo-se esquecido por Deus, abandonado por Deus, mesmo ele às vezes sentindo-se sozinho, como nós também às vezes podemos nos sentir sozinhos. A boa notícia que nós temos é que Deus, Ele está lá com você no meio do seu sofrimento. E mais do que estar lá, Ele também se importa. Deus, Ele está interessado em ajudar a você e aos seus alunos a vencer, a suportar e a superar todas as dificuldades que advém sobre a nossa vida. Então, que Deus Ele possa te abençoar rica e poderosamente, que você possa preparar uma aula inspirada por Deus, maravilhosa, possa compartilhar esta aula com seus alunos e que todos eles sejam encorajados a enfrentarem, apesar dos lamentos, enfrentarem todas e quaisquer adversidades que venham e advenham sobre cada um de nós, porque como foi dito pelo Éden aqui, todos nós estamos sujeitos a todo tipo de adversidade, mas nós temos um Deus que está conosco e se importa com as nossas dificuldades. Que Deus Ele te abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu reforço que você deve assistir este vídeo, mas não deve se prender somente a este vídeo. Aqui é somente um auxílio para você preparar a sua aula, que você possa assisti-lo, compartilhá-lo. Se você ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus em Santo André, inscreva-se ali, clique, toque no sininho para que todas as vezes que um vídeo novo for postado, você seja avisado e você possa desfrutar de todas as bênçãos que a Assembleia de Deus tem preparado para você e para a sua família. E também, no preparo da sua aula, você tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, que você deve lê-la, você deve estudá-la, você tem a sua Bíblia Sagrada, que você deve ter ela em mais de uma versão, para você poder comparar os textos, e você deve também ter um bom comentário bíblico, um bom dicionário bíblico para te ajudar na preparação da sua aula. E assim que Deus Ele possa te ajudar no preparo da sua matéria, da sua aula. Nós vamos encerrar aqui com oração e eu quero pedir ao pastor Adairton para fazer essa oração de encerramento. Oremos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos deu de estar meditando nesta lição tão preciosa que é o lamento de Jó. Que o Senhor fale poderosamente aos corações dos professores, inspirando-os a trazerem, meu Deus, uma aula que seja consolo, conforto e ferramenta para que os seus filhos, meu Deus, possam vencer todo o sofrimento e aflição do dia a dia. Muito obrigado. Continue abençoando a nossa Escola Bíblica Dominical, os nossos professores. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo.